Olá, estamos aqui com o segundo podcast da Tribo Falou e vamos comentar a Australian Survival. Essa semana aqui tiveram 4 episódios e eu já tô bastante animado assim com o que aconteceu. Foram episódios que variaram bastante no conteúdo, então vai ser interessante conversar. Eu tô com 2 convidados para não ficar tão longo também o podcast. Vamos tentar ao máximo manter o podcast curto para que vocês consigam escutar. E é isso, gente. O que é que vocês acharam desses episódios iniciais? Acho que primeiro vamos apresentar, né? O Ingo estava aqui semana passada. Ele fala sobre Edge no site, nas temporadas dos Estados Unidos. Quer falar alguma coisa? Não, só dizer que eu gostei bastante dos últimos episódios. E é isso, eu tô bastante animado pra comentar, né? Vamos lá. E temos a Carol, que é uma das idealizadoras do movimento de podcast de Survival. E fico muito feliz de ter ela aqui. Quer se apresentar, Carol? Oi, gente, eu faço lá um podcast, né, que a gente sempre divulga lá no site. E eu também, gente, a questão de ter vários episódios por dia é muito legal, porque eu já mudei minha opinião, assim, gente que eu amava na segunda, na quinta-feira eu já não aguentava mais a pessoa, então é muito legal isso. Pois é, um carrossel de emoções. E nessa semana eu vou tentar mudar um pouquinho a organização do episódio, vou tentar comentar com Carol e Ingo mais sobre os plots ao invés de seguir uma ordem cronológica, porque senão ia ficar muito extenso e também tem muita coisa que ia ficar repetida. Então vamos tentar trabalhar com isso e também vou trazer alguns comentários que vocês fizeram no Facebook para ilustrar esses plots que a gente vai conversar. Então, para começar, assim, de maneira geral, eu queria saber o que vocês acharam dessa semana. Foram 4 episódios, como a gente já comentou aqui, e queria que vocês dessem uma nota de 0 a 10 tochas para essa semana. Foi bom, não foi? Assim, quando eu soube que ia ter 4 episódios essa semana, eu já imaginei assim, não vão ser 4 boots, eles vão dar um jeito de fazer um episódio sem nada, vai ser chato, eu já tava me preparando a semana toda. Então só o fato de realmente 4 pessoas terem saído, pra mim, assim, já é um avanço, é uma coisa que eu não tava esperando. Apesar dos últimos 2 eliminações, né, não terem sido tão emocionantes, a última, assim, gente, eu realmente não ligava pra pessoa, eu não senti pena, então foi meio assim, eu achei meio chato, mas isso já me surpreendeu. Eu daria, assim, uma nota de 0 a 10, um 7, assim, porque também não teve um gameplay muito grande, muito avançado, não teve um blindside e tal, mas ao mesmo tempo eu achei todos os episódios bons, assim, me divertem, dá pra conhecer a maioria das pessoas, né, porque tem gente invisível até hoje, mas eu achei bons os episódios, assim. Também gostei, me deixaram bastante satisfeitos, assim, eu acho que eles têm trabalhado bastante bem a progressão de história, assim. Óbvio que tem alguns ainda que estão bem de coadjuvantes, né? Umas pessoas que são bem sem sal, assim. Mas, pelo menos assim, das pessoas que foram eliminadas, a gente pelo menos deu pra conhecer bastante. Uma das eliminações, inclusive, que era pra ser bem sem sal e não foi a do último episódio. Eles conseguiram deixar bem emocionante. O episódio, inclusive, me deixou bem impactado e tudo mais. Então eles conseguiram trabalhar muito bem. Teve um pouco de jogo, não tanto quanto tem no americano, mas eu gosto mais assim, é uma preferência pessoal minha, porque dá um tom mais realista, sabe? Não foi aquela artificialidade e tudo mais, assim. Teve um blindside, né? No 4º episódio, né? E tudo mais, assim. Mas foram eliminações, assim, meio mornas, assim, mas o que nos divertiu mesmo foi a questão da progressão da história e tudo mais. Eu daria 8, vai. Daria 8. Tá. Pra mim também foi uma semana legal. Eu daria acho que 8,5, porque eu geralmente sou mais otimista. E tipo, só acordar de manhã toda vez e ver lá que tem um episódio pra assistir na hora do almoço, achei bem legal. E assim, o grande tema da temporada são os Champions versus os Contenders. E eu vejo muita gente comentando que eu gosto muito de uma tribo tal, ou não gosto. Então eu queria saber assim, quais são as principais torcidas de vocês e
qual das tribos vocês gostam mais. Gente, então, como a Carol falou, esse negócio a gente muda de torcida toda hora, por exemplo. Eu achava a Shane muito sem sal. Aí no último episódio, pá! Tipo, tinha gente que achava que ela nem via Survivor. E como ela procurava as vantagens nos banquinhos e tudo mais, tipo, não, ela tá vendo. E o americano, né? Porque o americano agora botou isso de ter vantagem recompensa, vantagem embaixo de banquinho, esse negócio. Então ela tá ligada assim, sabe? Então, tipo, pode ser que semana que vem minha torcida seja outra e tudo mais. Mas assim, o que se manteve mais consistente, óbvio, o Sam, assim, por questão de personalidade e tudo mais, eu me identifico bastante com ele. Eu acho que ele quebrou aquele estereótipo arrogante de nerd que o americano tava botando com Spencer, Bradley e tudo mais, assim. A própria Shane também, que me surpreendeu. Vamos ver se ela consegue manter o nível, assim. Achei ela completamente... É uma personalidade bem diferente. Não é tipo aquelas pessoas totalmente inocentes, mas ela também não é tipo velha 100% vilã. Ela meio que é um meio termo, assim, eu não sei explicar. E a Tegan também, né? Acho que ela tem uma edição super positiva e tudo mais. Me conquistou, não sei, tem alguma coisa nela que me faz gostar dela, sabe? Assim, eu acho que provavelmente é o fato dela ser mãe, assim. Você se identifica, assim, né? Me identifico, assim. Não posso ver uma mãe, um pai que eu já fico... vou logo torcer, só por conta das crianças, aqueles. Então, vou botar esses três. Sam, Shane e Tegan, esses três. Quando teve o tema da temporada revelado e tal, eu tinha certeza, né, que eu ia torcer pelos Contenders, mas sei lá, os Champions, eles realmente me conquistaram e eu não sei, eu adoro a tribo, talvez eles não sejam tão estratégicos, mas eu gosto bastante deles. E assim, você falou do Sam e pra mim ele era ótimo. No último episódio eu não consegui. No último episódio eu vi o Spencer, eu vi o Cochran, eu não consegui gostar dele no último. E eu espero muito que ele não caia, tipo, nesse estereótipo dos outros, mas eu achei ele muito ruim com a Shane, assim, eu achei ele meio arrogante, sabe, assim, se achando espertão. E tudo bem você se divertir, você ser nerd, mas eu achei que ele passou um pouco do ponto, e eu torço pra ele sair dessa, até porque, eu vou te falar, ele tá nesse negócio de eliminar a Shane e eliminar a Jack. Ele é o homem mais fraco ali. Ele é bom, é verdade. Assim, tal. A chance de sobrar pra ele, Australian Survivor não liga de, tipo, uma tribo ficar perdendo e eles não fazerem swap, sabe? Já teve tribo que foi dizimada, assim. Então, ele é o homem mais fraco. A corda pode, tipo, arrebentar pro lado dele muito fácil. Pelo menos eu acredito nisso. Então eu espero que ele não siga nessa rota desses nerds aí que a gente teve nos últimos anos, porque eu até acho ele legal, o casal universo, né, que o pessoal fala, tipo, eu tava gostando e aí agora eu já tô um pouco mais preocupada com ele. Mas eu gosto muito da Shane, desde o começo. Assim, não sei, sei lá, eu gosto muito da história dela e eu sempre achei ela interessante. E eu gosto da Mônica, mas ela tá muito invisível também, não tá precisando aparecer um pouco. E eu gosto da Charm, eu não sei falar o nome dela, mas sei lá, ela é interessante. Eu gosto muito da tribo dos Champions e a aliança feminina dos Contenders, né, gente? Não tem como não torcer pra aquelas meninas acabarem com o Zach, com o Rob. Assim, não tem, eu acho que não tem como não torcer pra elas, então mais ou menos isso. Então, assim, já falando um pouquinho aqui do que você estava falando sobre os Champions não serem tão estratégicos, e tem muita gente criticando isso, né? Por exemplo, o Henrique achou que a gente os fãs de Australian Survival iludiram ele. Ele falou que ele foi completamente iludido pelos fãs de Australian Survival, que diziam que a edição era boa. E que ele acha que a edição tem sido péssima com alguns e tá pior do que Ghost Island. Mas na contramão disso tem gente também que tá adorando, né? O Igor já falou um pouco sobre isso, mas o Giovanni Rezende falou que tá gostando, que a season não é tão gamebot como a americana e que dá tempo dele se apegar aos personagens e gostar de verdade deles. Então eu queria saber, assim, o que é que vocês estão achando dessa edição? Eles têm apostado muito em colocar VTs para a gente conhecer melhor os participantes, a história de vida deles.
e se isso já saturou, né? Eles inclusive colocaram até uma reward com fotos dos Champions, que eu achei também interessante, mas queria saber a opinião de vocês. É tipo, assim, eu gosto assim porque você se importa com aquela pessoa, sabe? Não fica tipo, fulano levou um blindside, por exemplo. Já vou me adiantar aqui quanto à eliminação da Diana. Véi, se não tivesse todo aquele plot dela e mostrasse ela com a filha dela, mostrasse a história de vida dela, ela querendo, sabe, se debatendo pra ficar e tudo mais, que seria somente tipo uma eliminação unânime, sabe? Tá, que tipo, não dava pra esconder o povo chorando no conselho tribal, tudo bem, talvez isso tenha forçado um pouco eles a mostrarem um pouco mais disso. E assim, é óbvio que vai ter gente invisível, né? Por mais que eles tenham um pouco mais de tempo, eles também têm mais personagens para se desenvolver. Mas assim, se você for pegar um overall, assim, mais ou menos, por exemplo, Ghost Island, você não sabe, assim, se você só tomar como base o programa já editado, sem cena secreta, entrevista, aqueles confessionários extras, nada, você não sabe quem é Chelsea, quem é Desiree, quem é Jenna, quem é Sebastian, você praticamente não sabe, sabe? E tipo, é bem complicado isso. Aqui a gente, pelo menos, assim, mesmo que a pessoa tenha pouquíssimo confessionário e tudo mais, como tô mostrando os VTs, eu acho que eu vou mostrar de todos, por isso que eu falei no podcast passado que quem tá sem VT tá meio que imune, entre aspas, né? Então nem adianta torcer pro Zack sair, pelo menos pra mim, porque ele não recebeu o VT dele. Então, pelo menos faz a gente ver as pessoas que estão participando como personalidades complexas, né? Mais ou menos assim. Então, assim, eu gosto, mas tem gente que não gosta mais de gameplay, game boot, tudo mais, assim, é questão de gosto, né? Não tem o que é um certo, o que é um errado, sabe? Paciência, né? Mas, enfim, eu tô gostando, isso que importa. Eu acho que poderia ser melhor. Assim, com 1 hora de episódio, eu acho que não dá pra ter gente ter um binge na temporada, sabe? Eu acho que poderia ser melhor. Mas se vocês assistiram as outras, cara, tem personagem que ele só vai ter destaque mais pra frente. E eles vão dar o destaque que precisa, sabe? A própria Michelle, a Annelise, que todo mundo gosta da temporada passada, não aparecem muito nos primeiros episódios, sabe? Vai desenvolvendo depois. A Moana apareceu pra caramba e saiu no 6º episódio, sabe? Então, assim, eu tenho essa confiança de que todo mundo vai ter a sua hora, sabe? E se não tá agora, eu acho que, tipo, o Benji não vai sair no dia que ele aparecer, sabe? Eu acho que ainda vai ter um tempo, assim, eles vão desenvolver um pouco o personagem antes de tirar. Eu também sou dessa opinião, que eles contam a história que tá acontecendo, entendeu? Se a pessoa, pra ser invisível no Australian Survival, ela tem que ser, tipo, muito irrelevante e, tipo, ser, tipo, o Ben da temporada passada, que, tipo, ele simplesmente morreu, mudou de tribo e tomou um blind e pronto, a história dele era essa, ele não fez nada. Então eu acho que é um pouco de desespero das pessoas de que as coisas aconteçam rapidamente e todo episódio seja uma loucura. Se a gente vê os vencedores das 2 temporadas, não são vencedores que tiveram uma edição assim, eles tiveram um arco de 20 e poucos episódios. Eles não ligam de mostrar que a pessoa que, tipo, quem ganhou não sabia que tal pessoa ia ser eliminada num conselho. Eles não têm esse negócio de fazer a pessoa ser o vencedor, ser um herói. Então, assim, se o cara não tá fazendo nada agora, não tem por que ficar forçando ele, sabe, aparecendo. Então, eu ainda acho que muita gente tem chance de ganhar. A gente que tá aparecendo agora, não, eu tô com uma edição de vencedor, pode sair antes da merge. Tipo, eu realmente acredito nisso, sabe? E que o que eu ia falar é que tem gente realmente blonde, assim, por exemplo, aquele comando Steve, aquela Lydia, tipo, pra mim são blonde mesmos. E a Lydia até já teve alguns confessionários aí, tipo, pra mim não foi nada, sabe? Os 2 confessionários que a Mônica teve na Premiere já valeram muito mais que o quê? Os 5, 6 que a Lydia teve até agora. Então também tem essa questão meio que de carisma, entre aspas, né? Às vezes tem gente que aparece muito pouco e que, sabe, cativa muita gente. Tem gente que aparece, dá 40, 50 confessionários e a gente nem lembra que passou pela temporada. E também tem essa questão de carisma, não é só a edição, também dá aquela forçada, sabe? Então tem bastante disso também.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os Champions, as pautas que aconteceram nessa tribo. E assim, eu acho que de forma geral, o que muita gente tem percebido é um clima anti-jogo, que na verdade é a falta de desenvolvimento de alianças claras, que a edição ainda não fez questão de ressaltar, e consequentemente um gameplay pouco desenvolvido, né, com as pautas sendo mais coisas old school, tipo eles dando nome à galinha, o pessoal reclamando de gente com preguiça no acampamento, sempre dando prioridade à força nos desafios. Então, assim, eu particularmente também prefiro os Champions como tribo, mas queria saber de vocês se essa falta de aliança ou de gameplay tá fazendo falta pra vocês. Na temporada passada, eu não gostava também muito dos primeiros episódios. Eu achava que o AK tinha muito destaque e tal. E eu acho que a temporada ficou melhor, assim, depois da swap. E aí as pessoas não lembram muito também do começo da temporada passada, que teve gente eliminada porque não era boa no desafio, sabe? Gente mais velha que saiu antes. Então, eu acho super normal. As tribos têm 12 pessoas, é muita gente, então acaba pesando para essas pessoas que não tem tanta facilidade nos desafios físicos. E eu acho que ainda, além disso, tem a questão toda do Russell, que ele acabou, tipo, gente, não vamos ficar procurando idol, não vamos ser esse cara aí, entendeu? Aí meio que criou uma nuvem sobre a tribo. Foi meio o efeito contrário, né? Colocaram o Russell pra incentivar eles a jogarem, mas agora eles não querem nem ser associados com aquele tipo de gameplay. E assim, o João Del Duque falou que tá achando a temporada muito morna e o time dos Champions é horrendo. Ele espera que eles melhorem com o tempo e acha que ele se acostumou com a delícia da temporada passada. E é como você falou, cara, eu ia comentar sobre isso, que as pessoas esquecem que a temporada passada não era 1h20 só do Luke lá falando coisas ou de eles acontecendo vários blindsides. E eu acho que o pessoal fica muito com essa lembrança e acaba fazendo comparação injusta, meio que assim, quando as pessoas assistem Cagayan e aí depois vão assistir outra temporada achando que é sempre aquilo, entendeu? E não é isso que acontece. E assim, passando agora para os plots, realmente eu acho que o plot principal dos 4 episódios foi para contar essa história da Moana, que despertou assim como uma das favoritas devido ao blindside do Russell, que as pessoas gostaram muito daquilo que aconteceu. E assim, a gente soube de tudo que ela estava fazendo, das alianças e tudo mais. Então acho que a minha primeira pergunta é assim: vocês torciam para Moana? Vocês não gostavam dela? Tem gente que é muito fã e tem gente que detesta ela por algum motivo. Então eu queria saber assim, qual a opinião de vocês geral sobre ela. Eu, particularmente, era meio que indiferente a ela. Tipo, eu não torcia, mas também dizia, vixe, essa menina é insuportável. Assim, eu gostei, na verdade, da sacada que ela teve pra eliminar o Russell, assim, de realmente não vou realmente manter meu voto nele e tudo mais. Por quê? Tô segura, não vou ser votada, não sou alvo, então por que eu vou dar um throwaway vote se eu posso manter meu voto nele? Porque pelo menos eu já fosse um ídolo, independente se ele sair ou se ele usar. Então ela realmente é inteligente, eu acho que ela assiste Survivor e pá. Aí a gente entra naquela questão da desistência dela. Não, assim, eu não vejo desistência como você desistir do jogo como algo assim bonito, nem nada assim, apesar das razões dela e tudo mais pelo time. Mas também não vejo como esse fracasso todo que estão dizendo, que ela é fracassada, isso e aquilo outro. Tipo, ela tem os motivos dela, tipo, é muito cômodo a gente do nosso sofá de casa dizer que ela tinha condições pra continuar. Tipo, a gente não sabe o que tava passando pelo corpo dela, tipo, não poderia ser algo físico, psicológico. Então essas coisas interferem. Óbvio que o ideal é sempre que a gente deixe o jogo acabar quando tem que acabar, tipo, redundante, mas enfim, foi uma escolha dela, assim.
ela realmente deveria estar sofrendo e tudo mais, assim, eu não tiro o sofrimento dela e tudo mais. Eu acho que ela jogou e tudo mais. Eu lamento que ela tenha desistido, né, também. Ela era uma participante interessante, mas assim, não era a minha torcida, sabe? Eu, inclusive, gosto mais do Matt e da Shorn do que eu gostava dela, não sei porquê. É mais questão de personalidade, não tem nada a ver de dizer, ela tá jogando ruim, tá jogando bem. Não, é questão realmente de carisma pra mim, mas, assim, nada contra, nada assim. Mas ela acrescentou, assim, de certa forma, bastante a temporada e chutou a bunda do Russell pra fora de feed, que já a gente já até agradece a permanência dela no programa. Então, foi bom, sim. Eu não sei se vocês têm a confirmação aí, mas até onde eu sei, ela votou pra se eliminar, não foi isso? Não, aqui, pelo menos na Wiki, ela votou na Shane. Não, porque, tipo, no final eles mostram 2 votos pra Shane, e no final eles mostram que quem votou foi a Lídia e o Matt, que votaram na Shane. Então eu li que ela teria votado nela mesma, porque realmente só mostram 2 votos na Shane. E mostram no final quem votou na Shane. Eu fiquei um pouco confuso com isso, porque na minha cabeça não era permitido a pessoa votar em si mesma, mas... Exatamente. Vou tirar a prova. Assim, pode tirar. E eu acho assim, que se ela votou nela mesma, desculpa, para o conselho, tchau, menina. Não precisava votar. Se deixaram ela fazer isso, pra mim já tinha que ter tirado quando ela fez o discurso. E aí a ideia que ficou foi, eles precisavam lá tirar o idol da Shane, então por isso teve a votação pra ela meio que forçar ela a usar. Pra mim, se ela votou nela mesma, foi erro da produção, a produção tinha que ter tirado ela ali na hora, aquilo ali é desistência, não tem que votar. Não sei se vocês concordam com primeira isso. Temporada. Então... Eu acho que não tinha por que deixar ela votar em si mesma, porque a regra do programa é clara, né? E tipo assim, eu achei também que deveriam ter deixado ela sair. Eu só fiquei na dúvida se ela saísse ali, se eles iriam ter que votar outra pessoa. Eu acho que não iam votar, também acho que não. E acho que deveriam ter aceitado, mas por outro lado foi uma boa jogada da Shane, né? De ter convencido ela a não quitar ali, porque eles queriam flushar o ídolo da Shane, né? Então, e sobre a Moana, tipo, eu gostava dela, acho, nos primeiros episódios. E aí, quando ela começou a se juntar com o Matt, eu já não tava mais gostando muito. Eu não acho que ela tem muito carisma. Então, tipo, quando ela tava ali com a Jack, com a Sharon, eu tava até gostando. Depois ficou bem qualquer coisa. E assim, eu não julgo também o porquê dela sair. Eu não fiquei com pena. Eu acho que se ela é uma atleta, se ela é vegetariana e ela tá indo pra Survivor, ela tinha que ter ganhado uns quilinhos a mais. Ela tinha que ter se preparado melhor, sabe? O corpo dela pra ir pro jogo. E ela achou que... Talvez ela achou que, não, eu sou uma atleta, eu consigo aguentar bem. Eu acho que ela tinha que ter se preparado melhor. E se ela tá doente mesmo, não tinha muito o que fazer. Eu só acho que não deveria ter... Ela não deveria ter saído por volta. Ela deveria ter apenas desistido e eles teriam deixado ela desistir. Mas acho que ela também vai influenciar bastante o jogo. E ela também vai deixar algumas alianças que ela fez e vai, de certa forma, influenciar os próximos dias dos Champions, né? Porque ela aproximou bastante a Shane e o Matt, que eram 2 F2 dela. E eu acho que essas duas pessoas têm bastante controle dentro dos Champions. E ela também deixou o ídolo com o Matt, que, assim, depois que ela quitou, eu meio que entendi tudo que ela tava fazendo. Eu acho que ela já tava pensando em sair do jogo há algum tempo. Eu também acho. Porque ela tava mal há muitos dias, então eu acho que tudo que ela tava fazendo ali era meio que encaminhar o jogo dessas pessoas que ela gostava bastante e que ela torce para que vá bem nesse sentido. Então, assim, eu acho que ela vai fazer falta porque ela era um bom player, assim, estrategicamente, mas eu achava que às vezes faltava também um pouco de... Não sei, parecia que ela tava sempre com alguma coisa prendendo ela, sabe? Tipo, ela não tava lá 100%. E aí, agora que ela saiu, eu entendi que era porque ela tava bastante doente. Então, tudo começou a fazer mais sentido.
E assim, sobre o ídolo, vocês têm alguma coisa a comentar? O Riff era outra possibilidade, né, pra pegar esse ídolo. Vocês preferiam que tivesse caído na mão dele ou na mão da Moana na época? Na mão da Moana, né? Mas aí eu não queria que ela tivesse entregado pro Matt. Eu queria que ela queria que tivesse ficado com ela. Até porque eu acho, assim, apesar de eu gostar dele, eu acho que ele vai ser o primeiro o primeiro cara junto com o Steve que vai pressionar pra tirar a Jack e a Shane, que é o que eu não quero. Eles vão ficar nessa história de desafio físico. Então eu não acho que esse idol ele vai usar realmente, sabe? É capaz de ele usar um idol pra tirar a Shane, sabe? Eu não acho que ele vai realmente tentar fazer um move. Eu gosto dele como personagem, eu não gosto dele como jogador. Eu acho que ele não vai tentar fazer nada diferente. Eu acho que o gameplay do Matt vai ser bem óbvio. A minha esperança, assim, é que a Sharne de alguma forma influencia as decisões dele, mas para mim é bem direto. Ele é tipo o herói mesmo e tá ali para... tipo, seguir com as pessoas que ele deu a palavra, tanto que ele não votou na Moana, mesmo ela tendo pedido, né, quitado do jogo. Então acho que pra mim ele vai ser bem óbvio. E eu preferia que o ídolo tivesse na mão da Sharne. Aí pra mim seria um perfeito, porque os dois iam estar unidos ali por causa do ídolo. E eu acho que a Sharne é bem mais atenta a esses detalhes, tanto que ela salvou a Jack, né, na primeira votação dos Champions dessa semana. Então é isso, assim, eu acho que a Moana foi uma personagem marcante nessa história e fiquei triste com a saída dela, mas infelizmente ela tinha que preservar a saúde dela, né? E assim, eu acho que se ela tivesse 100% no jogo desde o começo, ela ia muito longe e seria marcante na temporada, né? Mas a gente nunca vai saber. E assim, eu vou trazer uma informação que o Marcelo trouxe lá no Facebook, de que a Moana falou na entrevista dela que quis se vingar do Brian, porque ele tinha combinado de votar no Russell na primeira votação dos Champions. E aí ela meio que enganou ele, dizendo que o ídolo que ela tinha achado tava lá só pra ele passar uma vergonha. E aí eu queria saber de vocês, esse tipo de jogada, o que é que vocês acham? Mesmo ela querendo sair do jogo, ela querer se vingar de alguém por ter enganado ela. E isso meio que deixa um alvo, né? O Brian agora sabe que tem um ídolo na tribo, então acho que é uma coisa que pode influenciar também. Tipo... sei lá, isso é meio chato, né? Porque, tipo, se tu quer sair, tipo, tu quer literalmente que sua tocha seja apagada. Então, assim, quem já tá meio que fora do jogo não deveria interferir assim. Então, tipo, ela já tinha puxado o ídolo da Shane, já fez isso com o Brian. Então, assim, ela meio que mexeu em algumas coisas ali do jogo, tipo, e com relação ao gameplay, tipo, eu odeio falar isso, porque eu sou telespectador, eu quero ver realmente o circo pegando fogo, quero ver, tipo, o pessoal indo de um lado pro outro, mas os Champions manterem a tribo deles unidas, infelizmente é a melhor jogada pra eles no longo termo, ou no longo prazo. Principalmente pro Matt e pra Sharne, que provavelmente serão as pessoas que vão meio que ditar as ordens, já que como a Jack e a Shane estão bottom e são as únicas pessoas que estão tentando se debater pra ficar, já que as outras estão meio pombo, eles devem dominar aquela tribo facinho, sabe? Então, fazer tipo uma Naviri Strong com os Champions, pra eles, infelizmente, é a melhor jogada. Eu não consigo contestar isso, sabe? Agora que isso vai ser chato pra cacete, porra, vai, né, gente? Por isso que eu quero que alguém seja meio burrinho, alguém flip, alguém faça alguma coisa. A gente também precisa de umas pessoas burrinhas aí no percurso. Não burrinhas de serem follower, mas burrinhas de fazerem jogadas kamikazes, né, no caso. Então, assim, eu tô rezando, assim, pro que aconteça. Porque, por exemplo, a Shane e a Jack não querem ser eliminadas, porque se elas fossem qualquer metida jogadora, já tinham largado tudo e teriam, sei lá, se fingido de morta pra tentar não sair, mas elas estão se debatendo sim. Você vê que a Jack tá toda hora propondo acordos, a Shane também completamente sem filtro, procurando o ídolo na frente de todo mundo e achando e mentindo e dizendo, mas você tá me ameaçando? Então
elas estão no jogo também, sabe? Eu tô gostando disso, mas assim, gostaria de ver mais movimento assim dos Champions nesse quesito assim. Mas assim, eu não julgo se eles realmente se manterem unidos. É a melhor jogada pra eles e isso é um fato. A minha esperança seria de que, já que a Shane usou o Idol na frente de todo mundo e tal, é que eles vão falar, tá, pronto, a gente já se livrou disso, não precisa se livrar dela. Só que tem a questão dos desafios, né? E não vai ter muito o que fazer. O ideal seria uma swap. Eu adoraria que a Shane e a Jack se juntassem com as meninas da outra tribo. Eu acho que, assim, seria uma aliança incrível. Não sei o que vocês acham das outras meninas, lá que a gente não falou muito da tribo. Mas uma coisa que eles bateram na tecla também nesses episódios é que as mulheres dos Champions são mais fortes que as dos Contenders. Então, se talvez elas estão atrasando um pouco na parte da imunidade, nos desafios 1 contra 1, as meninas que estão fazendo a diferença, sabe? Exatamente. A Shane derrotou a Tegan naquele desafio, tipo, na estratégia, assim, ela não tinha força nenhuma e ganhou, a Jack ganhou. Então, assim, eles também têm que avaliar um pouco isso, assim. Eu não acho que os Champions estão perdidos. Eu acho muito bem que eles podem ganhar os próximos desafios e as meninas ficarem salvas até a swap, sabe? E se eles não decidirem perder de propósito, mas como são atletas e tal, eu também não vejo eles perdendo de propósito pra se livrar delas. Eu acho que perder de propósito tá fora de cogitação, pelo menos na minha cabeça. Mas eu também tô achando que a gente precisa de uma swap urgente para salvar essas pessoas estrategicamente que estão meio em desvantagem por causa... Tipo, quando são duas tribos e você vai pro conselho todo dia, você vai ter que priorizar força nos desafios, porque tá tendo um padrão. As provas que são combate de uma pessoa contra outra são geralmente as de recompensa. Então, tipo, eles precisam realmente pensar nessas coisas. Mas eu queria falar agora sobre a Jack, que, assim, tirando a Moana, eu acho que ela é a segunda pessoa com mais visibilidade na tribo dos Champions e uma das mais importantes também porque estava numa posição, assim, bem delicada e sempre como foco dos votos, né? Desde do primeiro voto da tribo, ela sempre é um plano de decoy. E, assim, eu particularmente gosto bastante da Jack, acho que ela é um personagem interessante dentro daquela tribo, tanto por mentir sobre a profissão e tudo mais, mas por também ser uma pessoa que não tá com medo de jogar, mas ao mesmo tempo com mais inteligência do que outras pessoas que queriam jogar estrategicamente. Então ela meio que entende o que tá acontecendo na tribo, quais são as prioridades. Então a gente vê que na hora do conselho tribal ela tá sempre defendendo que ela pode ajudar nos desafios e tudo mais. Então eu acho que ela é uma pessoa bem inteligente e eu acho que ela tem muito potencial. Então eu espero que ela consiga se salvar. E queria saber de vocês, assim, o que é que vocês acharam dela essa semana? Ela chorando, ela jogando um alvo no Damian e tudo mais, até mesmo a aliança dela com a Mônica, que tá meio invisível. Ela ficou bem queimada, né? Pelas coisas que ela falou sobre o Damian, assim... Tudo bem que é o que a gente pensa, assim... Não tem como ganhar desse cara no final, mas também não precisa ficar falando, sabe? Ele é um cara super bacana e tal. E... Porque, né, esse foi o primeiro episódio da semana. Parece que faz muito tempo que isso aconteceu. Fora isso, eu gosto dela. Eu achei meio forçada ela... chorando e depois falando, não, menina, foi tudo estratégia, não tem sentimentos, coisa nenhuma, mas ela é uma boa personagem e eu acho que seria muito chato perder ela, assim, só pela questão física, sabe? Eu acho que ela é uma personagem que pode muito bem ainda mexer muito no jogo e fazer a diferença, sabe? Eu acho que, tipo, no contexto de jogo, no episódio que eliminaram o Damian, eu acho que eles erraram em eliminar o Damian. Acho que a Jack que deveria ter sido eliminada. Assim, eu jogando, eu assistindo, amei, porque, assim, apesar do Damian ter toda aquela história e tudo mais, assim, tipo, ele realmente é um vencedor na vida, né? Coitado. Ele faz as coisas, tipo, mesmo todo amputado, ele
tem aquela força, ele ia bem nos desafios, bem melhor que a Jack, sabe? Ele tinha as limitações dele, ele tinha. E a Jack tava jogando, o Damian não tava jogando tanto. Tanto que, tipo, o único aliado real dele ali era o Russell. Tanto que ele foi o único que votou na Jack no Revolt. Ele não teve nem a vontade de querer eliminar o Russell. Então, assim, o Damian tava, tipo, muito mais alheio que a Jack. Então, assim, eliminar a Jack era tirar uma ameaça estratégica e também priorizar a prova. Então, era, tipo, você uniu o útil ao agradável, sabe? Mas, graças a Deus que não fizeram isso, tiraram o Damian, né? Por isso que eu falo, às vezes a gente quer que eles façam uma burrice pra que nós telespectadores também tenhamos um pouco mais de diversão, né? A Jack é um personagem interessante, não queria que ela fosse eliminada por questão física também, conforme a Carol falou. E assim, com relação à aliança dela com a Mônica, já queria fazer um breve comentário sobre a Mônica, já que ela não apareceu nos episódios. Que assim, eu vejo que ela tá tendo, tipo, ela tá sempre nas rodinhas de conversa, é bem, tipo, estranha, só que ela nunca fala nada, me lembra bastante a Chelsea na temporada passada. Sempre nas rodinhas, mas você nunca vê algo da Mônica, tipo... Eu não sei se... Como é o Australian Survivor, eu acho que ela vai ter um momento dela, não sei se uma mistura de tribos, ou se acontecer aquele negócio da expulsão de tribo, não sei. Eu acho que vai ter algum negócio que vai, tipo, alavancar ela, sabe? Porque, tipo, ela tem uma relação com a Jack, da mesma forma que a gente percebe que a Lydia tem uma relação com a Shorn. Elas sempre aparecem juntas também. Só que não estão dando muito foco. Então talvez as relações não serão muito importantes para o enredo geral da temporada. Então, assim, eu tô meio que de olho, assim, na Mônica também. Acho que ela vai fazer alguma coisa de interessante, que acho que ela tá com um jogo social fortíssimo dentro dos Champions, porque ela nunca é visada e ela nunca é aquelas coisas em provas nem nada. Então acho que ela tá fazendo um jogo social decente, sabe? E, enfim, a Jack, eu sei lá, só tô rezando pra que... Não queria perder a Jack nem a Shane. O ideal seria se a Mônica e o Sam se juntassem com a Jack e a Shane e as meninas, né? Assim, a Charm... Que a Lydia eu acho que não tá afim, não, de se juntar com esse pessoal. Mas se a Charm talvez visse um potencial ali e o Sam percebesse que ele também não vai conseguir competir com o Matt e com o Steve, então talvez se esse grupinho assim mais fraco se juntasse, elimina os caras. E se for perdendo, vai perdendo. Uma hora vai ter que ter uma swap, uma hora vai ter que ter a merge. Tem uns 2, 3 aí pra queimar antes. Seria uma aliança muito boa, mas não vejo acontecendo por diversos motivos, principalmente esse da Lydia. Mas assim, voltando um pouquinho pro CT do Damian agora, eu queria trazer um comentário do Bru Lavoisier, espero ter falado correto. Ele disse que preferia que tivessem tirado o Damian por ser uma ameaça ao prêmio e ninguém querer enfrentar ele na final. Ele achou bem escrotinho tirar o Damian, achando que ele era uma liability pro time. O cara não deu um miss em nenhuma prova até agora, e se fosse por isso, quem saía era Jack ou Shane. O único problema dele é com o capacitismo do motivo da escolha. Qualquer outro motivo tava ok. Preconceito da rancinho. De resto, ele não era muito um play estratégico, então amém que saiu. E assim, eu queria trazer esse tópico, o Igor já falou, mas queria que a Carol falasse agora um pouquinho se vocês acham que realmente isso é preconceito ou se é uma coisa que eles deveriam considerar, porque, por exemplo, tiveram provas como essa de agora que as pessoas tinham que subir em obstáculos e rampas que talvez ele tivesse muita dificuldade de fazer e eles lá dentro do programa tivessem percebido, né, que ele tinha dificuldade em certos tipos de provas que vão acontecer, inevitavelmente. Teve prova essa semana de você ter que pular e você ter que se balançar em cima de algumas coisas, e eu acho que isso seria muito difícil para ele. Vocês acham que isso é preconceito ou vocês também teriam esse pensamento lá de infelizmente ter que tirar a pessoa por causa disso? Não, eu acho que, por isso que eu falei, acho que eles erraram um pouquinho aí, porque assim, se eles se importaram muito no e se, porque eles já viram que a Jack era bem ruinzinha, tipo,
vários challenges, sabe? Até o que o Damian foi eliminado, assim. Sabe, o Damian até aquele momento teve muito mais contribuições anti-Jack. E também tem a questão estratégica, né? O Damian até aquele momento não tá fazendo nada estrategicamente. Ele tinha a história dele, tinha, mas assim, ali era F20, gente. Ali não é F7, F6, F5, ali é F20. Então, quantas outras oportunidades tem pra tirar o Damian, sabe? Então, também tem essa, tipo, a Jack, ela poderia, tipo, depois de ter achado uma brecha após a eliminação do Damian, ter reunido uma majoritária e ter chutado o Matt, o Steve, a Lydia. Então, tipo, eles correram um risco, tipo, bem pesado, sabe? Isso, por isso que eu achei que eles erraram. Na questão de personagem, foi o que eu falei, a Jack é mais interessante que o Damian. E sobre a questão dele ser amputado, assim, eu achei também um pouco desnecessário falarem que ele é um liability e tudo mais, assim, mas eu, assim, concordo um pouco com o que a Jack disse até no próprio Twitter, que muitas coisas, a própria edição meio que deu multi, deu uma cortada, assim, justamente para poder caber, né, no tempo de programa. Então, assim, não também vou atacar todas as pedras neles, assim, mas assim, pode ter rolado um preconceito? Pode, né? Mas eu não acho que eles tenham desrespeitado, tanto que ela mesma disse que respeita bastante o Damian e tudo mais, que ele tem uma ótima história e por isso estaria eliminando ele. A única pessoa que saiu ganhando com a eliminação do Damian foi a própria Jack, essa é a verdade. O Damian, ele seria, eu acho, um número leal. Ele mesmo provou isso não votando no Russell. Eu não acho que é muito bem preconceito, mas assim, talvez ele atrasava um pouco a tribo, porque essas questões que você falou dessa prova e que teve essa semana era sempre pra reward. E aí dava pra não ter ele, sabe? Ele até chutou naquela prova do gol, mas naquela outra do sumo ele não participou. E ele não foi o cara que sentou na prova, tipo, ficou de fora. Ele tava na prova, eu até fiquei muito curiosa se colocariam ele, se dariam um jeito se precisasse, se não tivessem ganhado antes. Porque ele foi ficando por último. Não, ele participou, mas a produção não colocou. Ele perdeu. Não colocou? Foi, tem uma foto no Instagram do programa dele participando. Aí, tipo, tá ele deitado, o riff em cima dele e as pernas dele voando, tipo, em outros lugares. Então, acho que a produção também protegeu, porque eles não queriam passar essa imagem dele não ser tão bom nos desafios. Eles queriam contar a história de que ele pode sim, porque assim... Eu acho que seria muito forte a imagem. Eu acho que ele pode fazer tudo, sabe? Tipo, qualquer pessoa pode fazer tudo. Agora, num ambiente de prova, eu acho que ele tá prejudicado porque ele não vai conseguir fazer as coisas com a velocidade ou a precisão de uma pessoa que não sofreu o que ele sofreu. Na primeira prova ele foi bem. Exatamente. Você lembra? Ele tinha que tacar as coisas? Ele foi bem, ele é ótimo em tira. Tipo, tem posições que ele poderia colocar, que nem a Jenna. Eu acho que ela poderia ficar assim no programa. E eles botariam ela em posições que ela não pudesse se esforçar tanto. Mas assim, eles vão sempre preferir alguém que possa desempenhar qualquer função e esteja sempre bem. E assim, eu acho que o que pesou realmente foi que a Jack era melhor social do que o Damian no final das contas. E isso meio que foi uma desculpa e assim, uma justificativa para convencer as pessoas de que esse era um voto correto a ser seguido. Não, eu acho que o que pesou mais foi o fato dele atrasar mesmo a tribo e tal, deles não estarem dispostos a talvez perder um desafio, sabe, por causa disso. Eu acho que pesou bem mais. Eu não deveriam ter usado a desculpa de que a gente não ganha dele na final. Caramba, tem tanta coisa ainda pra acontecer pra você tirar o Damian antes disso. Eu acho que pesou muito mais ali, eles querem ganhar, a gente sabe toda a dificuldade que tá. E se se a edição tava tentando esconder um pouco quando ele não ia tão bem, é porque não tava dando certo. E eu achei até fofo no final ele falando assim, talvez eu não tenha suprido as expectativas de vocês, mas eu suprir as minhas, sabe? Eu mostrei pra mim mesmo que eu conseguia fazer, e eu acho que ele foi bem dentro da medida possível, mas eu acho que isso pesou no final bem mais. E
tanto ele seria um número leal, eu acho, se mantivessem ele, quanto a Jenna. Eu acho que não precisava ter tirado ela ainda era bem mais forte, talvez ela não conseguisse correr e tal. Ela era bem mais forte que as outras meninas, e ela, com certeza, não ia flipar nelas, sabe? Ela ia continuar ali junto com o grupo. Isso eu tenho certeza. E assim, agora a gente já falou um pouco sobre a Jenny, mas eu queria conversar também assim, que ela percebeu que estava no bottom, que provavelmente era a próxima a sair, e ela não teve medo. Eu achei isso bem interessante, sabe? O Wagner Reis comentou que adorou que ela desde o episódio passado estava mostrando que a Jenny procurava pelos ídolos e que não foi uma ideia que surgiu do nada, tipo 5 minutos ali na reward e ela pensou. Então ele achou que isso foi legal, principalmente se comparado com a versão americana. E aí eu queria saber de vocês, assim, na minha opinião ela é um ótimo personagem. Tipo, a gente viu que ela, o pessoal falando que ela peidava no acampamento, a gente viu ela roubando comida, fazendo coisas sem vergonha na cara totalmente, tipo, bem delusional. Eu achei assim uma personagem refrescante. Mas assim, em termos de estratégia, o que é que vocês acham dela? Ela cometeu muitos erros ou não? Eu acho que depois que viram ela procurando, colocando um negócio na calça dela, não tinha muito o que fazer, sabe? Foi lá, achou o ídolo, usou e tá aí, gente. Vocês sabiam que eu tinha, não tem muito o que eu ficar fazendo aqui. A cena que você falou aí deles falando dela na barraca foi um momento que eu não gostei da Moana, assim, tipo... Caramba, senhorinha, sabe? Não tenho que ficar zoando ela. Sei lá, eu não gosto dessa parte, até porque eu gosto bastante dela como personagem. Eu acho a história dela também muito, muito legal. E eu acho que ela fez certo também usar o ídolo, sabe? Se livrou disso daí, talvez ela tenha mais chance agora sem. E também, se precisar, ela não vai ter vergonha de ficar na frente deles procurando o ídolo, não. E isso é ótimo. Então, talvez ela não tenha a estratégia mais refinada que você vai achar, mas apesar de eu achar que ela é a próxima a ser eliminada, eu acho que se ela não for, ela também tem a chance de flipar, de fazer alguma coisa assim, causar alguma confusão ainda na temporada. Eu acho que o que ela precisa é de um desafio, ela e a Jack, que elas sejam responsáveis, ou pelo menos tenham um desempenho muito bom para elas poderem defender essa posição delas na tribo. Ela foi bem discreta, né, procurando, assim, mas, assim, sei lá, eu gostei, achei bem good TV, assim, a cena dela botando comida, tipo, escondendo comida só pra ela, tipo, eu só via a Sandra na minha frente. E ela até esquecendo de... Eu achei que ela deixou cair no fogo de propósito, justamente pra estourar, mas nem... E ela fingindo olhar pro céu. Gente, eu adorei ela. Ela acrescentou bastante no último episódio. Também achei que ela fez certo em utilizar. Muita gente disse, nossa, a Shane foi feita de trouxa pelo Sam. Mas, tipo, se ela não utilizasse, ela ia ser alvo lá, ia ter o ídolo flushado. Tipo, as pessoas não estão jogando pra sobreviver 3 dias, mais 3 dias. Estão jogando pra chegar até o dia 39, no caso do Australian Survival, até o dia 50. Então, talvez tenha sido... Eu acho que ela não fez isso de maneira consciente. Eu acho que ela realmente achava que ia sair. Mas eu achei bonito ela dizer que tá jogando pra ganhar, sabe? Tipo, uma pessoa que todo mundo achava que ia ser follower, jogando daquela maneira, eu acho que foi, tipo, bastante positivo e meio que um tapinha na cara de quem dizia que na tribo dos Champions ninguém tava jogando. Então... Foi bom, sim. Gosto dela. Até porque, olha, ela viu o Russell saindo com um idol no bolso. Não sabe... Tem muita gente. Ela podia pensar, pode ter uns votos pra Moana. Mas vai que ainda assim vem mais voto em mim. Então, ela acabou de ver um cara saindo com o ídolo no bolso. E assim... Eu não duvidava deles falando assim, a Moana morta é melhor que vocês no nível que tava aquele povo. Foi basicamente o que o mais falou, né? Então, assim, ela pensando, gente, eles estão focados nessa coisa. Eu não vou ficar aqui me arriscando e sair com o ídolo no bolso. Usa isso daí, depois eu tento procurar outro, não sei.
Melhor ficar e usar o ídolo do que sair com ele no pescoço. E assim, atrelado a essa história do ídolo, o Samuel apareceu bastante, falando que queria flushar o ídolo. E eu, assim, particularmente Samuel, o meu preferido da temporada. Não sei, acho que é uma coisa meio que de carisma mesmo, de identificação. Não que eu seja um gênio, mas... enfim, não sei. E assim, pra mim ele é um alívio cômico na temporada e também dentro da tribo ele é visto dessa maneira, o pessoal ri bastante dele. Mas assim, eu percebi que algumas pessoas amam ele, a maioria, mas também outros não gostam muito, tanto dele como do arquétipo que ele representa. E assim, temos exemplos como o do Gabriel Nascimento, que fala que o Sam é um lixo escroto, que nerd em Survival não presta pra nada. E também tem fatos que assim, que o Thiago Faustino trouxe, que o Sam nunca tinha visto Survival, então ele não é um super duper fã, e ele só tinha visto a temporada passada do Australian Survival e torcia pro Luke. E assim, eu queria saber, a cara já falou, não gosta muito dele, mas queria saber assim de vocês, se a estratégia dele de falar que queria flushar ídolo, que ia votar na Chani, mas no final das contas ele votou na Moana, se isso foi uma boa estratégia ou não. Dois fatos aqui. Fã do Luke. 2, o Ítalo, ele não gosta do Sam. Então, assim, 2 motivos pra você torcer pro Sam. Então, é bem isso. E com relação assim, à estratégia dele, tipo, ele fez o correto, puxou um ídolo, paciência, assim. Teve a questão da Moana, acho que ela deveria ter saído, mas ele fez o certo, né? Talvez tenha sido um pouco arrogante, conforme a Carol falou. Mas assim, ele ter votado alto, dizendo, gente, tô votando em você, e tendo escrito o nome da Moana, ele fez o melhor pro jogo dele. Eu acho, assim, que ele tem que se juntar com os mais fracos, assim, a Jack e a Shane. Até porque, como a Jack tá jogando meio que na frente de todo mundo, e a Shane também, podem até ser escudos pra ele em uma eventual fusão. Ele também não é uma pessoa tão boa assim em challenges. E ele e a Sharn também deveriam abrir os olhos quanto a isso. Porque você acha que gente com a mentalidade do Matt, da Lydia e do Steve vão querer levar gente que não é tão boa em prova assim pra frente? Eu vi umas reclamações referentes ao Brian nos episódios, assim. Então, existe até uma chance bem pequena de que ele saia antes da Jack e da Shane. Mas, assim, a gente não sabe quando é uma merge, porque, graças a Deus, o Australian Survival não é tão previsível quanto o americano, que a merge é sempre no F3 ou F12. Pode ser mais cedo, mais tarde, enfim, a gente não sabe. Então, assim, eles têm que estar preparados, inclusive até pra tribo sobrar 3 pessoas, 2 pessoas. Não vai ficar, tipo, 7 pessoas e eles vão forçar uma swap, tipo... Não é uma produção americana. Eles têm que tomar cuidado com relação a isso, é jogar pra ganhar, não é jogar pra durar 3 dias. E só pra deixar claro, eu não tenho nada contra os nerds de Survival, eu sempre dou uma chance, tanto é que eu tava gostando do Sam. Foi esse episódio que realmente eu fiquei assim... Não vai por esse caminho, não. Eu achei meio desrespeitoso, assim. Ele extrapolou um pouquinho. E nada contra ele fazer, tipo, ele votar alto pra fazer usar. Eu não acho que ela é tão boa assim, de ficar assim, não... Ele tá falando, vou votar nele. Ela também deve ter pensado, tá, ele tá falando, o que eles querem? O que eu use o idol. Assim, mas o que? O idol também, sabe? Não é que eles estão falando. Eu já muito claro aqui que a Mari que vai embora. Sabe, já tá. Ela a Moana, Ena, e não sei o que. Então, mas não significa que eles gostam, que eles querem que eu fique aqui. Então, eu também quero. Eu quero me garantir, não é só o Sam, nossa, manipulando o mundo. Tá. Eu acho também que não foi só o Sam, não. Eu acho que ele foi só o mais vocal contra isso. Ele foi o mais. Quem mais falou sobre. E a edição usou isso porque os outros não falaram muito, mas acho que isso era um consenso geral. Sabe uma coisa que influencia ela? Não, Mona, você não é uma desistente, não sei o
a gente vai te apoiar. Isso influencia a Shane usar o ídolo tanto quanto fica gritando na hora de votar, sabe? Eles fazendo esse discurso de que não, a gente gosta muito de você, você é muito boa, não sei o quê. Uhum. E assim, o outro assunto atrelado ao Sam é a possível aliança dele com a Mônica, que ficou conhecida como Casal Universo. Se isso já tá morto porque eles não tiveram nenhuma interação desde o primeiro episódio, ou se é o fato de sempre que eles estão falando, eles mostram a Mônica olhando pra ele, como se existisse esse relacionamento ainda, se isso já ainda é suficiente pra gente considerar que eles dois tão próximos ou vão ser aliados futuramente. Vocês torcem pro Casal Universo? Eu torço, né? Eu já falei aqui. Ah, eu torço, desde criancinha, mas assim, não vi muito foco nos 4 episódios, não. O foco foi, tipo, inexistente, praticamente inexistente. Foi o quê? Tipo, se você juntar todas as cenas deles dois juntos ou interagindo, dá o quê? 4 segundos, o que teve nos 4 episódios? Então, tipo, não teve nada, assim. Mas, assim, é o que falei. É o mais inteligente pra ele se bandear pro outro lado lá. Não sei se ele vai fazer isso, mas espero que faça. Eu acredito que aquela cena dele com a Mônica no primeiro episódio, acho que foi mais pra reafirmar, ó, um traço de personalidade dele ser uma pessoa mais despojada, mais assim, meio que piadista, que faz analogias e tudo mais, do que pra mostrar uma relação. Eu não sei, porque nesses 6 episódios, pelo menos é o que dá a entender, sabe? Mas assim, se for acontecer, que aconteça, ótimo, casal Universo F2 da temporada. Mas enfim, se não ficarem juntos, enfim, não sei, quero que fiquem juntos e que durem, né? Mas, enfim. Eu também acho isso, e eu também adoraria que eles se juntassem, eu até falei, né? Saíssem da sombra dos homens, mas Ingo, eu não sei se você conhece uma pessoa, por exemplo, tem um personagem meio invisível em Heroes, Healers e Hustlers, mas mesmo assim tem tanto gif dele que parece que apareceu muito, sabe? Quem vê acha que a pessoa apareceu muito. E eu acho que, tipo assim, eu vejo o gif do Sam olhando pra Mônica, então eu acho assim, mesmo que não aconteça, vai ter gente fazendo acontecer, e até o último episódio que tem os dois, vai ter gif, vai ter fanfic, vai ter muita gente torcendo pros dois. É isso, gente, o Casal Universo tá mais vivo do que nunca. Com certeza, assim, eles estão aparecendo na edição toda hora. Assim, eu só queria dizer que o Sam não é tão ruim assim nos desafios como a gente pensa, e eu acho que ele tá sempre em posição de importância nos desafios porque o pessoal coloca ele, e eu acho que ele não é visto assim como fraco, não. Mas eu concordo que ele seria alvo antes de Steve, de Matt. Mas Daniel, a tribo tá tipo cheia de campeão olímpico. Uma hora tipo, ele vai sobrar, sabe? É, sim. Você tem uma campeã de esqui, uns 2 ali que trabalharam no exército, um jogador de rugby. Então, tipo, ele vai acabar sobrando, sabe? E vai, tipo, ser... E ele também tem um estereótipo de nerd, sabe? Por exemplo, você tem... sei lá, a Mônica. Eu acho até capaz que ele sobre antes da Mônica. Que é Miss Universo, mas tem, sei lá, um preparo físico melhor que o do Sam. Aí já passou. Não, e eles estão fazendo as duplinhas, né? Hobby com o Matt, não sei o quê. Tá, vamos supor que o Benji sai no próximo episódio. Coloca o Sam pra enfrentar o Hit. Quando ficar homem contra homem. Coloca. Vamos ver se ele vai ter esse... Ele não tá enfrentando esses caras também. É verdade. Sabe, ele tá conseguindo ali... E mais ou menos, mas eu acho que vai pesar pra ele daqui a pouco, se ele não abrir os olhos. Agora vamos mudar totalmente, vamos para outra praia, vamos falar dos Contenders, que basicamente toda a história deles está entre a aliança feminina contra a aliança masculina, ou como eu prefiro chamar, a aliança dos embustes. E assim, eu acho que 99,9% das pessoas torcem para que a aliança feminina ou a aliança do Cupim seja o sucesso dos Contenders, que elas sejam quem durará mais na temporada. E assim, eu acho que o comentário do Luiz Santos meio que resume isso, que ele ama a aliança delas e que são mulheres Contenders que, além de inteligentíssimas, não precisam de homem nenhum para buscar alimento para elas. Pisem mais no hobby, chacota, eu imploro. Enfim, eu acho que esses comentários sintetizam muito porque mostra que elas
são personagens interessantes além de serem mulheres, né? Tipo, não é só porque elas são mulheres que a gente tá torcendo por elas e porque os homens são terríveis também. Eu acho que é uma mistura disso tudo. Então eu queria saber assim de vocês, como é que vocês estão vendo essa história de Girls vs Boys dentro dos Contenders. Não, então, eu acho que assim, o Zack é um escroto, obviamente, eu acho que todo mundo sabe disso e tá esperando pelo tombo. E eu acho que ele acaba influenciando muito o Rob e o Benji. Talvez eles não fossem tão escrotos se não tivesse o Zack ali. Eu acho que eles são bem influenciáveis e isso tá meio que destruindo o jogo deles. E foi muito legal ver o Zack morrendo porque eles estavam perdendo a reward e as meninas vão lá e começam a pontuar. E assim, não tem muito como torcer, sabe? Ele fala aquele negócio que ele falou que talvez um desafio de lavar louça elas se deem bem. E eu acho que uma parte que me incomodou bastante, que na verdade só mostra que eles são muito burros, é que eles tentam carregar o desafio nas costas, assim. Elas são incompetentes, a gente precisa fazer tudo, pisa em cima, sabe? Aquela parte que estavam pisando em cima do Rob. Assim, não precisa disso, gente. Vamos se organizar um pouco melhor, que dá pra fazer o desafio fluir um pouco mais. Mas eles já veem elas como, a gente precisa carregar elas, a gente precisa carregar. E aí nem sempre, quase nunca dá certo. Essa semana até que deu, mas eu acho que eles também precisam se organizar melhor pra ganhar os desafios, porque eles não são tão ruins assim. Eu acho que eles quererem fazer tudo é que tá muito atrapalhando, na verdade. Tipo, aquela cena deles treinando a parte da Paige foi tipo aquilo é o cúmulo do ridículo, como se tivesse outra prova que eles fossem fazer isso, que a produção fosse fazer a mesma coisa, né? Enfim, acho tipo de uma arrogância e de uma prepotência que quem torce pra eles precisa assim reavaliar os conceitos. Realmente eu entendo assim que o Rob tem um apelo visual mais basicamente do que qualquer outra coisa, mas assim eu prefiro torcer. Dali dos três eu gosto mais do Benji, mas também é porque ele não falou nada até agora, né? Então eu acho que é simpatia por ele nunca ter opinado sobre nada. Não falou, mas vai falar, né? Pra tirar a Tegan, né? Aí vai ganhar meu ranço. Enfim, vamos aguardar, que às vezes tem uma justificativa plausível pra isso no próximo episódio. Qual a justificativa, pelo amor de Deus? Me retei com ele falando isso. E outra, eu gostaria de fazer uma ressalva, tipo, com relação à Anitta, que ficou invisível, acho que uns 2 episódios, e começou a aparecer mais, assim, tipo, ela tá me lembrando muito a Kellen em Ghost Island, sabe? Ela pregando uma falsa união que não existe na tribo dela. A tribo dela tá dividida em 3 e mais uma que tá sozinha, odiada pela tribo toda. Então é uma tribo desunida, tá tentando propagar um Navire Strong que não existe. Eu achei bem delusional da parte dela. E outra coisa, tipo, eu gostava bastante dela, mas ela pegou tipo, ela pegou ai meu Deus, esqueci a palavra. Mas ela pegou um ranço da Paige, da Flo Paige, que ela tá tipo que nem aquela em Ghost Island. Eu quero tirar Michael, agora. E ela tá assim, eu quero tirar Paige, agora. Então assim, eu tô meio preocupada, assim, acho que a Anitta pode sair logo mais, assim. Gostaria de ver também o Benji e a Fenella, né, aparecendo. Praticamente não apareceram, assim, então o que pode ser uma boa notícia, né, que eles vão um pouco mais longe, né, porque só tá saindo quem recebeu o VT e tudo mais, a gente sabe quem é. A Anitta, ela tá cometendo uns deslizes estratégicos, tipo, ela expondo a aliança dela inteira no Conselho Tribal. Então, assim, tipo, será que o Heath e a Tegan realmente vão querer seguir com a aliança que tá extremamente fechada? Porque se eles chegam em um F5 com elas 3, vão ser eliminados em seguida. Pronto, fechou o F3. Então, assim, pro Heath e a Tegan, eu odeio essa estratégia, mas eles vão ter que ficar de flip-flop mesmo, não tem jeito, sabe? Porque união nessa tribo não vai existir.
por mais que Anitta, Rob estejam tentando criar uma união na tribo, não existe. Já tá dividida, tá completamente rachada, picotada. E o que deixa interessante, né? Eu gostaria de ver eles indo ao Conselho Tribal mais uma vez, até porque eu gostaria de ver minha Shane e minha Jack sendo salvas, né? E porque na tribo dos Contenders dá pra sair eliminações interessantes, né? Eu acho assim, do que você falou, a Anitta tá assumindo uma posição de liderança dessa aliança que ela poderia muito bem deixar em aberto, sabe? Então acho que ela fala sempre as minhas meninas e tudo mais, então acho que tá muito cedo no jogo pra ela colocar um alvo nela assim tão grande sem necessidade. E eu acho que o paralelo dela seria o Zack no outro lado, que também é visto como o líder daquela aliança. Então eu acho que as primeiras pessoas a caírem vão ser elas duas, a menos que o pessoal goste da personalidade da Anitta, como o Benji falou quando estavam decidindo o alvo do CT do Steve, que ela é a alma dos Contenders. Então talvez ela seja poupada por esse fato, mas assim, eu achei a honestidade dela meio que um sincericídio. E agora falando assim mais do CT do Steve, que está atrelado a essa divisão que você falou, entre 3 grupos, vocês acham que foi a melhor decisão colocar o Steve para sair depois do match? Ele parecia ser um alvo fácil, ou vocês acham que deveriam ter puxado para sair o Zack? Ou então eles deveriam realmente ter eliminado a Paige, que era meio que uma unanimidade na tribo? Eu acho que eles não deveriam ter tirado o Steve, mas eu acho que o que acabou pesando foi o fato dele não ser muito bom nos desafios, e infelizmente isso está sendo o critério geral das duas tribos. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a Shone, eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas ela meio que sempre é mostrada como tendo alvo, e ela não tá preocupada, ela dá um jeito, assim, ela junta os outros, sabe, parece que ela talvez tenha um social bom com a própria Tegan e com o Hit, e ela chega lá e fala assim, não, gente, vamos votar pro outro fulano, e apesar dela ter o alvo, ela teve, eu acho que nos 2 votos ela teve o alvo e nunca sobrou pra ela, sabe, ela consegue, talvez ela esteja liderando ali, mas sem ser o alvo, e a Anitta tá sendo vista como a líder. Mas eu acho que eu tiraria o Zack, porque eu acho ele a liderança do outro lado. Mas eu acho que pela questão física eles decidiram tirar o Steve mesmo, sabe? Não acho que seria o ideal, porque ele era o alvo fácil, mas eu entendo a lógica delas por trás disso. Tiraram um número deles, que seria bem leal a eles. Eu acho que a decisão ficou muito na mão da Parents Alliance, né? De decidir. Eu acho que eles não tirariam o Zack, principalmente por causa do Riff, que eles estão pesando nessas coisas dos desafios. Mas eu queria saber pra vocês dessa Parents Alliance, né? Que eu acho que foi a aliança que a gente menos falou das 3 que tem. Vocês gostam dela? Tem muita gente que acha que a Tegan é a melhor participante dos Contenders, tá todo mundo torcendo. O pessoal que analisa a edição acha que ela pode ter uma chance de vencer. E assim, o que vocês acharam da decisão deles nesse CT que tava na mão dos 3, né? Eu, assim, na minha opinião, eles acertaram, porque assim, por 2 motivos. Survival é um jogo de percepção, eles não analisam a realidade dos fatos. Então, assim, ainda existiam aqueles rumores de que Steve poderia ter um ídolo. Então, assim, vamos tirar quem pode ter um ídolo logo de Blindside, porque se eles tiram qualquer um dos outros qualquer um dos outros 3 meninos, o Steve ia estar na minoria. O que é que ele ia fazer? Ia usar o ídolo, né? Por mais que eles tivessem números para dividir os votos, ia ficar uma divisão, assim, que qualquer mudança de voto praticamente ia poder alterar o resultado, sabe? Então deixaria as coisas muito, assim, turbulentas. Fora que as meninas poderiam se pagar de atacadas, porque assim, ainda o Steve era o consenso de ser um alvo fácil. Então, assim,
Quem ficou de traídas foram as meninas e a Paige, que, tipo, tomou no cu, porque além de ser traída, ela traiu as meninas, né? Então, e ainda fez errado de se escorar em seus algozes, apesar da Anitta também ter errado em chegar na frente da Paige e intimidar ela, tipo, do nada, sabe? Isso também foi um erro de social terrível. Com relação a Parents Alliance, acho que eles acertaram, assim. Eu acho que eles deveriam ter, caso não ocorresse aquele incidente da Jenna, deveriam ter dropado outro número dos meninos, porque já que a Paige estava com eles, né? Se eles não acabassem tirando o número, eles ficariam com 4, né? E o ideal para eles seria justamente ficar balanceando as duas alianças, porque essas duas alianças não jogariam juntas, né? Porque parece que uma tem ranço da outra, né? Isso é uma falha social comum, assim, dessas duas alianças, mas eu acho principalmente da aliança masculina, porque eles que criaram esse desconforto. E eu concordo com a Carol de que a maior parte da culpa vai pro Zack. Eu acho que o Rob e o Benji estão sendo influenciados sim pelo Zack. Eu acho que eles acertaram na decisão, sim, porque inclusive Tegan e Heath estão em posição ainda de swing vote, ou seja, estão sabendo trabalhar um jogo estratégico social bem decente, porque os dois lados precisam deles, que os dois lados não querem jogar, e é isso. Sobre a Paige, que eu não falei nada, assim, eu espero que ela... Eu não acho que ela vai muito longe, mas se ela conseguir criar alguma confusão, eu tava esperando que ela flipasse, sabe? Ficasse muito puta com os meninos e flipasse pra cima deles. E ela não fez isso, mas eu acho que se ela criar algum tipo de confusão, quem sabe ela... Eu fiquei achando quando ela foi pro Reward que ela acharia alguma pista pra alguma coisa. E eu acho que seria muito interessante se ela conseguisse um ídolo, alguma coisa assim. Apesar dela estar mais pro lado dos meninos, eu acho, sei lá, minha esperança é que ela desgrude um pouco e seja sempre o alvo, mas consiga escapar porque alguém fez uma burrada maior que a dela. Assim, eu acho, só pra finalizar o plot da Parents Alliance, eu queria saber, assim, o que vocês... se vocês acham que não foi errado eles não terem avisado a Paige que ela seria um voto, porque talvez fosse uma oportunidade deles transformarem os 3 votos dele em 4, já que essa pessoa tá totalmente aleatória e eles não iam eliminá-la, por que não avisar ela e fazer com que ela votasse com eles? Vocês acham que isso foi uma oportunidade perdida ou não? Não, porque como a gente viu no episódio seguinte ela voltando pra eles, eu acho que eles viram ela como uma pessoa que não... talvez nem acreditaria, sabe? Falaria, não, até parece que eles vão votar em mim, eles confiam em mim. Ia devolver informação pra eles. Isso, ela ia atrás deles. Então acho que eles fizeram certo. Ela votou sozinha e ainda assim voltou pra eles. E sobre a Parents Alliance, eu entendo a edição da Tegan, que muita gente acha que ela pode ganhar, porque a edição dela tá muito boa, mas eu também não confio que iam fazer uma edição tão perfeita assim pro um vencedor de Australian. Eu acho que ela pode muito bem ser uma merge boot, sabe? Sei lá, eu não acho a edição deles tão linear assim, então... É claro que ela tem chances, mas também, olhando o histórico, talvez... seja apenas uma grande personagem por um tempo e o tempo dela passe, sabe? E assim, a saída do Steve, não sei o que vocês acharam, mas pra mim não foi muito relevante. Eu preferia que, tipo, da tribo dele, se não fosse pra sair o Zack, eu acho que ele poderia muito bem sair. Não tava gostando muito do overplayzinho dele. Preferia até que a Paige tomasse um blind naquele CT, só pra ver a cara dela desmoronando, mas até que acabou ficando legal, né? Mas com a saída do Steve, a gente teve 4 homens eliminados em sequência desde o primeiro episódio, o que pra muita gente é algo relevante, né? Tipo, como o Henrique Ramalho, que falou que está amando a ordem dos eliminados e espera que continuem eliminando homens. Pra surpresa dele, não foi o que aconteceu. Ele só gostava do Sam e do Rob e que o resto poderia vazar. E assim, o que é que vocês estão achando disso? Faz diferença saírem homens assim no começo ou não? O que é que vocês acham?
eu não faço distinção, assim, sabe? Pra mim, indiferente, né? Assim, gostei que o Russell tomou no cu, assim, match overplays ou tinha que sair mesmo. O Damian eu preferia que ele saísse ante a Jack. E o Steve, assim, eu preferia também que ele saísse ante a Flopage, porque primeiro a aliança dos cupins ia ficar na vantagem, a aliança radioativa ia se lascar e a Flopage ia ficar, tipo, com a cara no chão, né? Então, assim, foi win, assim, não necessariamente por serem homens ou pelas meninas estarem se salvando, é mais por uma questão de simpatia mesmo, assim. Eu gostei dos Bulls, indiferente de serem, tipo, 4 homens, 3 homens e uma mulher, 3 mulheres e um homem, enfim. Mas é claro que tem muita gente que consegue ter mais simpatia por mulheres, assim, isso é óbvio. Então, assim, pro fandom no geral, assim, pro pessoal, pô, assim... Não, eu acho que assim, a gente vê tanto, tipo na temporada passada de Survivor, o tanto de mulher que ficou invisível na edição e tal. Então, de ver os homens saindo um atrás do outro, não é ruim e tal, mas também não acho que foram os homens escrotos que saírem, que, tipo, o Russell, a gente gosta de ver ele se ferrando, mas o Damian e o Steve não acho que causa tanto aquele impacto, então tanto é que eu nem tinha percebido isso, assim, e eu sou dessas que ficam assim, aliança feminina, tem que dominar Survivor e tal, mas não acho que foram aqueles homens, assim, que a gente fala assim, nossa, que bom que eles saíram, sabe? Eu acho que se fosse o Zack, a gente ia estar bem comemorando, né? Se fosse o Zack de um lado e se fosse o Steve do outro, o Steve Commander lá, seria, sei lá, seria um impacto bem maior, assim, nossa, os homens escrotos estão saindo atrás do outro, que pisão no americano. Nesse eu nem senti tanto impacto, mas é legal também, tomara que as mulheres dominem, depois de uma temporada em que elas foram tão invisíveis, é legal isso. Elas são mais inteligentes, né? Assim, agora pra finalizar, os últimos 2 plots dos episódios, a gente precisa falar sobre Paige, ou como ficou conhecida, a Flopage. A gente já tava falando um pouco nesse CT do Steve, mas foi no CT da Jenna que ela meio que ganhou o protagonismo, não só por causa dela, mas principalmente por causa das outras pessoas, que parece que ninguém confia nela e todo mundo odeia, e a gente não foi apresentado nenhum motivo lógico para isso acontecer. É como ela falou, ela não fez nada e até agora ela foi uma pessoa relativamente honesta, né, com o que ela estava fazendo. Vocês entendem porque ela não é confiável, porque ninguém tá querendo jogar com ela. Como o Tasso Pereira falou, ela se mostra uma aposta para ser a maior chacota do cast. E o Russo termina a base com medo de ser runner-up até nisso. O que vocês estão achando assim dela? Vocês acharam que ela tinha a oportunidade de jogar com outras pessoas que não fossem os meninos? O que vocês acharam dela liberando a informação para a tribo inimiga? Não só naquele reward com o Matt, mas também antes, né? Que foi o que fez ela ser escolhida. Tipo, nos desafios, ela dizendo que tava nos altos e tudo mais. A gente tem uma nova Jenna Morasca aqui, que fala o que tá acontecendo na tribo e vence no final, ou vocês acham que não? Que ela vai vencer, não. Mas, assim, eu acho que até o primeiro blind que ela leva, dava a entender que era muito machismo, assim, do Zack falando assim, não tinha motivo pra odiar ela, eles não deram motivo, apenas ele não gostava dela, então a gente quer dar um blind para dar um blind nela que a gente não gosta. E aí eu acho que a decepção maior ficou quando ela voltou pra eles, sabe? E aí ficou todo mundo, pô, ela podia ter feito mais. Mas aí, depois que ela deu as informações e tal, eu acho que se ela conseguir criar um pouco de confusão ali, já tá bom. Mas eu acho que as meninas viram ela sendo traída e não indo atrás delas, e os meninos viram que ela é capacha, então ninguém tá botando fé nela, ninguém gosta mesmo, sabe? Tipo assim, eu acho que ela errou bastante, assim. Já começou, tipo, sendo chacota logo na primeira prova, que a Shane praticamente arrastou ela pra marca. Foi. Na prova do poste também, ela foi, tipo, feita de arrastão, assim, foi arrastada umas 2 vezes do poste. A prova da corda também, ela caiu. A prova do gol também, ela perdeu. Então, assim, as meninas dos Champions já fizeram rodízio de quem bate mais na Paige. A Paige apanhou, acho que de todos dos Champions já. Então, assim, já chacota nos desafios.
eu acho assim que ela meio que deu alguns motivos pra não ser confiável, assim, porque se você ver os episódios, ela tá sempre com um grupinho, outro grupinho ali, outro grupinho ali. A própria Shonin falou que não sabe se a Paige tá com as meninas, tá com os meninos, isso no episódio da eliminação do Steve. Tanto que ela falou, meninas, com a Paige também, vamos votar no Steve. Então, assim, as meninas não deram motivo pra Paige se fazer de traída, o que torna ainda mais estranho ela justamente se escorar as meninas, porque se elas tivessem mudado o alvo pro Zack, aí ela ia ficar completamente confusa e aí ela provavelmente não saberia nem pra onde ir, porque ia ficar bom, ninguém confia em mim. E aí, assim, mesmo com a Paige se escorando nos meninos de volta, eu ainda achei errado da Anitta de ter ido intimidar a menina na frente de todo mundo, sabe? Eu acho que também foi um excesso de transparência da Paige falar, tipo, eu vou ser eliminada agora, tipo, na frente da tribo dela inteira, então, tipo, sabe, um pouco mais de discrição. Acho que os australianos, assim, são muito transparentes em suas ações. Eu acho que, né, eles precisam... Acho que eles aprenderam um pouco com o Russell, né, no caso, né? São bem discretos, no caso. E aquela coisa, se já chegou nesse nível, ou eles tiram essa menina no próximo, ou eles esperam a swap que ela vai correndo pro outro lado. Não tem condições de manter. Se mantiverem ela aqui, porque eles foram burros, os dois lados. Eu acho que ela tem que sair realmente no próximo, mas a torcida agora é que ela não sai. Se ela não saiu no CT da Jenna, eu achei que ela deveria ter saído nesse CT da Jenna, mas já que ela não saiu... Nesse ela tinha que ter saído. Agora que fique. E assim, já indo por esse CT da Jenna, que a Flor Paige também foi uma das protagonistas, eu primeiro queria... falar que foi uma burrice tremenda colocar a Jenna no poste pra ser puxada. Pelo amor de Deus, gente. Assim, principalmente da própria Jenna, né? De não ter noção de que tá machucada e precisa se preservar. Não, era reward. Exato. Vai se matar por reward? Não era pasta de dentes ali? Acho que era da pasta de dentes. Então, é isso. Não, faça meu favor, né? Tá pedindo pra se machucar de sério. Pois é, e ela ainda queria continuar. Depois que tava lascada, chamou o médico. Ai, porque eu quero terminar e soco na areia. Meu Deus, tem consciência. E aí o Ingo compartilhou um vídeo da Sandra dando dicas para quem quer entrar no Survival. E uma das dicas delas é essa: você não se coloque numa posição que você vai ser médio evacuado. Não se colocar numa posição que você vai ser evacuado. Então, tipo... É o mínimo, né? Tinha que ter um pouquinho mais de consciência. Tanto ela quanto os Champions perderam uma pessoa por pura falta de inteligência nesse sentido, né? De logística. De organização, como a gente pontuou, que eles querem colocar tudo na mão de umas pessoas assim. Às vezes não é isso. Você tem que saber os limites, né? E assim, o conselho foi um conselho bem emocionante, né? Tá todo mundo chorando. E a gente teve a decisão praticamente do conselho em si. Foi na mão do Riff, que ele quis eliminar a Jenna, que era da Parents Alliance deles. E eu acho que assim, que ele cometeu um erro bem amador, na minha opinião, de ter tirado um número dele. Na verdade, eu acho que ele não cometeu erro não, sabe por quê? Porque a própria Anitta falou no conselho que tava próxima de todas as meninas, então, mas não tava da Paige. Então, peraí, eu tenho praticamente um grupo de 5 aqui. Ele, tipo, não sabia se... Eu acharia bem difícil a Jenna e a Tegan de deixar ele de lado, né? Caso só sobrassem eles 6. Mas, tipo, e se tivessem que deixar, né? Se empatassem, elas flipassem, né? Então, assim... Ele fez o certo porque os meninos também querem jogar com ele. Então, assim, como ele quis deixar a tribo em uma conformação que todos precisassem dele, sabe? Eu acho esse tipo de jogo um tanto quanto de você forçar indiretamente, mas assim, ele fez o melhor pro jogo dele de uma maneira não tanto agressiva. Ele não tipo, ditou, vai todo mundo votar na Jenna. Não, assim, ele chegou assim, ó, vem cá, vocês querem votar na Jenna? Então pronto, vamos fazer isso. Ele fez o melhor pro jogo dele, eu acho que a pessoa que mais saiu perdendo com esse conselho foi a própria Tegan, eu acho. Eu acho que as duas alianças, a aliança radioativa e a aliança do Cupim, saíram acho que meio que neutras desse conselho, e a Paige saiu também, tipo, neutra,
porque pior do que está não dá pra ficar. Então acho que até que ela saiu ganhando, né? Sobrevivendo 3 dias. Então, assim, da parte dele, eu não acho que ele cometeu um erro, assim. Acho que ele quis... Ele tá jogando meio que no longo prazo, sabe? Assim, eu entendo esse ponto que você colocou, mas eu acho que ele perdeu uma pessoa que tava dando prioridade para ele e pra Tegan. E eu acho assim que isso é ruim. Numa tribo que você tem divisão de 3 pessoas, você perder seu terceiro membro, entendeu? Talvez eles continuem na posição de swing vote porque as outras duas não têm um social muito bom, mas assim, ele vai ter que escolher um lado agora, provavelmente, e vai ter que ficar com esse lado, porque não vai dar certo isso de você ficar flipando toda vez. Eu sei por experiência própria. E assim, você vai precisar escolher um lado e você vai ter só 2 pessoas a seu favor, entendeu? Ou então ele vai ter que convencer a Tegan a jogar com os homens agora. Então acho que ele se colocou numa posição mais delicada, mas tudo vai depender do que eles vão fazer nos próximos episódios. Não é algo que é irreversível também. Porque tanto a aliança do Cupim quanto a aliança radioativa querem a Paige fora. Apesar da Paige estar se escorando nos portáveis lá, o próprio Zack fala: eu quero tirar a Paige não serve pra nada, a Paige só apanha nos desafios. O que é verdade, né? Mas o Zack é tão escroto que eu até consigo eu discordo dele só de ranço que eu tenho dele. Mas assim, a Paige realmente, tipo, o que é que ela contribui nos challenges? Realmente nada. Então é bem complicado. Eu acho que a Paige é o voto fácil. Mas realmente, após a Paige sair, eles colocam em uma posição de swing vote, né? Que ele consiga ter uma swap lá, né? Mas assim, é bem delicado, enfim. Ele ganhou 3 dias, né? A Paige deu 3 dias pra todo mundo dos contenders, basicamente. Que ela vai ser a próxima a sair se ele não achar uma vantagem. Ou alguém, sei lá, cuspir na cara do outro. E é isso, mais alguma coisa sobre a Flo Paige ou o CT da Jenna? Não, né? E aí então a gente vai para as perguntas finais agora. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem falar de qualquer episódio, qualquer coisa. A gente deixou de falar alguma coisa? Ou não? Já tá tudo falado? Danilo. Oi. Danilo, você está me ameaçando? Ah, sim. Como é que a gente não falou do título do podcast, né? A Xena icônica. Acho que ela vai render muitas frases. Você está me ameaçando? Ai, gente, eu amei aquela frase. Quando a Shane falou aquilo, eu já tava, tipo, escrevendo aqui no chão da avenida, tipo, Shane Winner. Pois é, acho que foi brilhante, assim. Porque foi algo muito natural também, né? Tipo, o outro querendo... E ela toda cínica pra ele. Ela foi bem cínica. Ai, gente, eu adorei esse episódio, essa cena da Shane. A cena inteira, assim, sabe? Desde quando eles começam a ver ela lá atrás, assim, sendo super discreta. Shane. Pra mim, o melhor da cena é que, tipo, ninguém... Eu acho que nem a gente mesmo dava alguma coisa pra ela, sabe? Ninguém tava achando que ela ia encontrar o ídolo, que era só... Eu torço desde sempre, mas que ela não ia achar, eu pensei também. Que ela não ia achar, a gente torce pra ela. E ela é a pessoa mais velha, né, gente? Achar um ídolo é a pessoa mais velha. Eu acho que eu acho que é. Tem 61 anos, gente. Eu acho que não tem nem gente da cidade em Survivor, então a chance dela ser a que achou a pessoa mais velha que achou o ídolo é bem grande. E assim, eu acho que o público e os participantes não davam nada pra ela. Tanto que quando a gente viu ela procurando no desafio anterior, no episódio anterior, quando ela tava olhando assim, quando ela sentou as coisas, dando uma de Michaela, eu tipo achei que era só uma coisa assim, pra fazer graça, entendeu? Mas não, na verdade ela achou um ídolo e eu achei isso muito legal. E eles atrelaram também a história dela de superação, de continuar sendo uma campeã mesmo depois de se aposentar tão cedo, né, das piscinas. Então eu achei que foi uma cena maravilhosa, realmente. E tipo, a interação deles foi a cereja do bolo. E aí, mais alguma coisa pra comentar? Eu nem lembro mais os plots, assim, é tanta coisa. 4 eu acho que a gente comentou tudo. Falando todo mundo. Acho que a maioria das coisas principais a gente falou, né? E fiquei feliz que não demorou mais que 2 horas, pelo menos. E assim, as perguntas finais agora. Quem você acha que será o vencedor da temporada? Foi uma pergunta sugerida pelo Thiago e eu achei realmente que faltou no episódio passado. Assim, 3 nomes, vai. Vou dar primeiro a Tegan.
Eu vou falar o Matt. E o terceiro, gente, eu vou falar o Benji, pronto. É isso aí, arrisquei todo. Agora eu vi uma aposta. Apostar no Benji Winner, aí a pessoa tá forçando. Gente, se a Chelsea ia vencer Ghost Island, por que Benji não ia vencer? Realmente, tá certo. E você, Carol? Eu acho que pela edição, a primeira é a Tegan mesmo, mas eu não boto muito fé, mas acho que no momento ela tem a melhor edição. Aí em segundo eu colocaria, na verdade, a Charm, porque eu acho que ela é uma pessoa bem estratégica pro nível da tribo dos Champions, e acho que ela vai conseguir manipular o Matt, e talvez ela se esconda atrás dele, assim, sabe? Ele seja... Ela é juíza, né? Isso, ele seja o shield dela e acabe rodando antes. E talvez ali em terceiro o Sam, porque ele tem um bom destaque e parece que as pessoas gostam dele, mas sei lá, não acho que tem ninguém que tá se destacando muito. Eu ainda acho que não o Benji, mas alguém que não esteja aparecendo muito ainda possa ganhar. Mas que não pela seja edição... tipo Lydia, Steve, não, né? Pelo amor de Deus. Não. Até porque o Steve, esse pessoal mais forte chega na Merge, eles viram algo rapidinho, assim. Então talvez é bom, né, pro Shine Survival, né? Ter uma edição mais imprevisível, assim, não fica que nem a gente no segundo episódio de Ghost Island. Ele diz, meu Deus, quem vai ganhar? Ou é o Dom Wendell ou é a Kellen, tipo, já no segundo episódio. Eu acho que a história do vencedor ainda vai ser desenvolvida, mas as minhas apostas seriam a Tegan, porque basicamente é o que tá todo mundo falando, mas eu espero do fundo do meu coração que não seja ela. Em segundo eu colocaria o Messi também, porque eu acho que tá tendo muito foco nos Champions, mesmo que as tribos tenham ido para a mesma quantidade de terceiros, mas assim, eu acho que o winner vai ser um contender, então a minha aposta número 3 é o Robbie. E é isso. It's time to the hero win. Não, acho muito difícil. Eu acho o Hit mais fácil. Eu acho que ele é um cara mais centrado, assim, que escuta as meninas, mas ele também se dá bem com os meninos, ele é fortão, mas ele é mais alto do que ele é forte, sabe? Ele tem porte. E não necessariamente vai bem em todos os desafios por causa disso. Eu acho que o Rob é uma pessoa que inevitavelmente vai ser alvo, né? No futuro, principalmente na fusão, se ele chegar. Mas eu apostei assim porque eu realmente não tenho ideia do que de quem seria, mas eu acho também que a Charney seria mais uma contender, mas como eu acho que vai ser uma pessoa da tribo dos contenders que vai ganhar, aí eu quis apostar em alguém de lá, qualquer um. Mas eu acho que 95% de chance de ser um contender a vencer. Mas assim, agora do outro lado da moeda, quem é que vocês acham que sai nos próximos 2 episódios? Pode ser 2 de cada tribo aí, os palpites. Se a gente for pelo óbvio, o Shane de um lado, Paige do outro, né? Eu acho que, assim, é o que todo mundo espera. Até porque a Shane teve um destaque grande nesse último episódio, mas eu espero que seja só por causa do Idol. Não porque a gente já tá preparando a eliminação dela, mas acho que não tem muito como fugir disso, ela ou a Jack. E do outro lado é a Paige, mas na preview mostra que o Benji vai tentar fazer alguma coisa e talvez ele tente... Talvez ele rode nessa história toda, tenha o destaque e já saia. Eu não acho que é o que eles costumam fazer, mas pode acontecer também, porque não vejo outra pessoa sendo alvo ali. Não lembro de uma preparação para outra pessoa sair. Eu acho que sobre essa cena aí do Benji, eu vejo... Teve uma cena do começo desse último episódio que aparece o Benji, o Zack e o Rob conversando sobre ter que manter a Paige, porque senão eles vão ser o próximo alvo. E o Rob fala, agora que a gente não tem a Jenna, então acho que essa cena na verdade aconteceu depois da eliminação da Jenna ou da evacuação dela. E eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer no próximo episódio, que eles vão tentar manter a Paige, porque realmente depois da Paige sair, eles são o alvo mais
fácil de sair por causa das alianças. Porque o que pode acontecer também é ele ter destaque no primeiro episódio, mas aí os Champions vão pro TC, e aí ele sai no outro, sabe? Porque também pode ser só uma preparação pro boot dele. Talvez ele não saia naquele episódio. Pode ser isso. Porque se a gente for pensar, é um move arriscado, né? Você colocar alvo nos swing votes. Óbvio que a informação vai correr para eles e aí pronto, você tá ferrado. Então, porque a Anitta realmente tem essa proximidade com as mulheres da tribo, então, principalmente por ele falar da Tegan e não do Riff, eu acho que isso vai voltar contra eles. Eu vou apostar no Brian e na Jack, assim. Eu acho que eles realmente prepararam um bom terreno para a eliminação do Brian, assim. Teve um episódio que mostraram, nossa, Brian preguiçoso, Brian não sei o que, então acho que já seja uma preparação para um boot dele. E, gente, assim, vai me cortar o coração, mas eu vou apontar a Jack, assim. Eu fiquei entre a Jack e a Shane, mas como a Jack já teve mais destaque, assim, estão saindo pessoas que tiveram bastante destaque. A Shane passou vários episódios, tipo, de coadjuvante. Ela só assumiu o protagonismo nesse último. E a Jack já assumiu a posição de protagonista em, tipo, 3 ocasiões, sabe? Então, assim, pode ser a Jack também. Então, minhas apostas para os Champions são Brian e Jack. Dos Contenders, ai, gente, isso vai me doer bastante, mas eu vou ter que apontar a Tegan. Tá me doendo bastante, que eu gosto bastante dela, sabe? Mas, assim, pode ser também uma preparação, assim, acho que eles não estão tendo, tipo, medo de a edição, de botar pessoas que estão saindo cedo com fama de heroes, tudo mais. Vocês viram a Jenna, o Damian, eles botaram muita positividade neles e já limaram logo de cara, assim. Até a própria Boana também teve momentos positivos, no caso. Então eu aponto a Tegan e eu vou apontar também, infelizmente, a Anitta. Eu acho que ela também começou a ter um destaque assim, fora do normal, logo de cara. Eu acho que ela pode acabar se ferrando. Então essas são as minhas apostas: Anitta, Tegan, Brian e Jack. Nossa, esses boots do contender aí vai ser... A tribo vai ser radioativa. Eu acho que aí eu vou ficar Champions de coração sempre agora, porque saindo essas pessoas aí significa que os meninos lá dominaram a tribo. E assim, eu não vejo, só se o Riff flipar para os meninos. Ficou com medo deu uma de JP e agora quer matar a aliança feminina e flipar os ídolos para salvar eles, mas enfim, espero que isso não aconteça, mas é uma boa lógica. E agora, para finalizar, um dos momentos mais esperados de todo o podcast, que é beijo. Se vocês têm beijo para mandar, eu vou mandar logo o meu, que vai ser pro Araújo. Ele deu algumas dicas aí do que estava incomodando ele no episódio passado. Eu tentei dar uma melhorada. E ele é um grande fã da Moana, acho que o maior fã, pelo menos no Telegram. E aí fica um beijo para ele. Se ele escutou até aqui, mereceu. Eu vou mandar pro Rodrigo, né? Foi aniversário dele ontem, ele foi expulso do podcast. Então, assim, amigo, parabéns. Vocês fez falta. E mandar pro Rodrigo, então. Eu quero mandar para 2 pessoas que estão comentando sobre isso, sobre o Survivor no WhatsApp comigo. Pro Ítalo e pro Tarso. Estão comentando bastante comigo, tá sendo divertido. Acho que eles vão escutar o podcast. Quer dizer, o Ítalo acho que escutou. E o Tarso também já veio comentar algumas coisas comigo. Então, mandar um beijo pra eles. Se eles tiverem escutado tudo, eles vão saber que eu mandei beijo pra eles. É isso, queria agradecer também a participação do pessoal lá no Facebook, do site. É bem legal ver a comunidade todo mundo sempre comentando, sempre deixando a sua opinião. E assim, fico bem feliz. Achava que ia ter menos gente acompanhando a temporada. E tô bem feliz, assim. Então, agradecimento geral aí. Se vocês quiserem participar, podem me chamar. Eu vou tentar convidar outras pessoas nos próximos episódios. E agora que vão ser 2 episódios, vai ficar mais fácil, tem mais gente. E é isso. Um beijo pro Rodrigo também. Desculpa. Obrigado, Carol e o Ingo, por participarem, darem algumas horas aí do dia. E tchau!
Tchau.